Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, espero que sim. Começando mais um vídeo aqui no canal, já vou pedir pra você clicar muito no gostei, porque eu fico sabendo que o vídeo foi edificante, que abençoa a sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte dessa grande família, o qual tem crescido a cada dia mais. Se você quer me conhecer um pouco melhor, saber mais sobre o meu dia, sobre minha rotina, me siga no Instagram, @brunaqueiroz545. Gente, se vocês ouvirem barulho aí de fundo, é porque tá retrovejando, vai cair um pé d'água, então vocês ignorem o barulho, tá? O vídeo de hoje vai ser o que é cegueira espiritual. Então eu vou falar aqui um pouquinho a respeito desse assunto. Bom, gente, logo de cara, para que a gente consiga entender e assimilar o que é cegueira espiritual, é quando a pessoa ela não consegue absorver a verdade das Sagradas Escrituras. O inimigo cega, sabe, o entendimento daquela pessoa para que ela não compreenda a luz, a verdade das Sagradas Escrituras. Então, para não ficar apenas nas minhas palavras, eu separei aqui, tá, no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no seu versículo 4, que está escrito assim, gente: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que o príncipe deste século é Satanás, é o diabo. Então, aqui a narrativa do texto está dizendo que o príncipe deste século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não tomem conhecimento da verdade. Então, cegueira espiritual nada mais é do que a falta de conhecimento da verdade de Deus. E existe também, querido, aqueles que já servem a Deus, mas que estão cegos espiritualmente, mesmo servindo a Deus, mesmo estando na casa de Deus. Tem muita gente que está dentro da igreja do Senhor, tem muita gente que diz servir ao Senhor, mas estão cegos espiritualmente. Estão cegos por quê, Bruna? Porque não vivem a verdade das Sagradas Escrituras. Você consegue entender? Mas aqui trazendo, para a questão daqueles que não servem a Deus, daqueles que não creem em Deus, a gente entende que o diabo, ele cega o entendimento daquela pessoa, para que ela não compreenda a verdade das Sagradas Escrituras. É por isso que aquela pessoa que não é cristã, que não serve a Deus, e às vezes ela está em um ato de pecado, às vezes ela está na prática de uma iniquidade, e no ponto de vista daquela pessoa, aquele ato ali não é um pecado. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento daquela pessoa para que ela não enxergue, para que ela não veja a verdade das Sagradas Escrituras. Eu vou dar aqui um exemplo. Nós bem sabemos que para ter uma vida ativa sexualmente, você precisa ser casado no papel. Uma atividade sexual ativa com alguém sem estar casado, você sabe que você está em fornicação. E isso é uma iniquidade, isso é um pecado diante de Deus. Mas para a pessoa que está no mundo, para aquela pessoa que é incrédula, isso é constituído na visão dele, na mente dele, algo natural, algo que não é errado, algo que é positivamente bom. Você consegue entender? Mas porque ele tem esse pensamento, porque ele pensa dessa forma, porque o inimigo cega o entendimento dessa pessoa, fazendo com que ela não enxergue a verdade, fazendo com que ela não entenda, não compreenda a verdade da palavra de Deus, que aquele ato, que aquela ação é um pecado diante de Deus. Você consegue entender? É igual a pessoa que começa a ficar com várias pessoas. Ela fica com um hoje, ela fica com um amanhã, ela fica com um depois de amanhã e assim sucessivamente. A pessoa que é incrédula, aquilo
aquilo ali no ver dela, aquilo ali é algo natural. Ela ficar com 2, 3, 4, 5, 6, 20 pessoas ao mesmo tempo, na mente dela aquilo ali é algo natural, é algo espontâneo, é algo, sabe, relevante para ela. Mas na nossa visão, nosso entendimento, nós que temos a luz, a clareza da verdade das Sagradas Escrituras, a gente sabe que esse ato, que essa ação é constituída como sendo prostituição. Você consegue entender? Então, aquele momento ali, a pessoa está passando por quê? Por uma cegueira espiritual. Ela não consegue entender, ela não consegue absorver a verdade da palavra das Sagradas Escrituras. Então, naquele momento ali, aquela pessoa está cega espiritual, porque ela acha que o que ela está fazendo é o correto. Tá entendendo? É a forma correta de se fazer. Por quê? Porque o príncipe deste século, Satanás, ele cega a mente, ele cega o entendimento, tá fazendo com que a pessoa não absorva, para que a pessoa não consiga compreender e enxergar que aquilo ali é uma ação de um espírito maligno. Vocês conseguem entender? E há gente, muito, como eu citei aqui, muitos que se dizem servir a Deus, que estão na casa de Deus, que também estão cegos espiritualmente. Vivem uma vida totalmente de iniquidade, vivem uma vida totalmente de transgressões, vivem uma vida totalmente fora dos preceitos de Deus e não querem enxergar a verdade da palavra de Deus. E quando você vai falar a verdade, quando você vai pregar a palavra de Deus, aquela pessoa ela não aceita, ela não recebe, ela fala que você está julgando, ela fala que você está criticando. Por quê? Porque o diabo já cegou o entendimento daquela pessoa, tá entendendo? Fazendo ela pensar que ela não está errada, que aquela ação, que aquela atitude ali dela é correta. Então acaba fazendo com que aquela pessoa esteja cega espiritualmente, entendeu? E esteja pecando continuamente contra o Senhor. Mas a partir do momento, querido, que nós reconhecemos que nós estamos errados, as escamas dos nossos olhos é retirada e Deus traz o nosso entendimento, Deus traz a claridade da verdade, da Sagrada Escritura, e conhecendo a verdade, ela vai nos libertar, porque a palavra do Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quando a gente conhece, quando a gente toma posse, quando a gente toma conhecimento daquilo que é verídico, daquilo que é verdadeiro, aquilo nos transforma, aquilo nos muda, aquilo faz com que a gente venha a ser novas criaturas. É por isso que quando a gente passa a confessar a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, a gente tem uma mudança de mente, a gente tem uma mudança de caráter, a gente tem uma metanoia, uma metamorfose. Você consegue entender por quê? Porque a gente tem o conhecimento da verdade, a verdade entra, nos convence e há libertação. Amém? Então, querido, esse foi o vídeo. Eu espero muito que esse vídeo tenha sido esclarecedor para você, te ajude de alguma forma, de alguma maneira, e que você não venha estar cego espiritualmente. Amém? Então é isso, um beijo e até amanhã.